Olha o sumido. Uau, tá é bonito. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mind Up. Então, neste vídeo, vocês verão comigo a questão da função cotangente. E nela, os seus tópicos, que aqui nós falaremos com louvor, claro, será sobre definição, propriedades, o gráfico em si, que a gente vai ver, e aqui, por que não? Um desafio para testar a gente. Vamos lá. Desde já eu gostaria de falar que a função cotangente é o inverso da função tangente. Aqui a gente está estudando as funções trigonométricas, tá certo? Então, dito isso, vamos começar pelo primeiro tópico. A questão da definição em si. Seja a função f com o d, coincidentemente de domínio, não relacionado, claro, mas com D em R, tendo como contradomínio o conjunto dos reais, com D em que x pertence ao conjunto dos reais, tal que x é diferente de Kπ, com K pertencente ao conjunto dos inteiros. Daremos f de x será igual a cotangente de x e chamamos f de x de função cotangente. Tá. Melhor aprofundando o que eu falei aqui. Desde já, tem uma restrição na questão do domínio na função cotangente, que é o quê? É que x não pode ser Kπ. E esse K aqui, ó, o que é ele? Ele é nada mais do que o 1, 2, 3, 4, 5, 0, deixa eu ver, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. É realmente os números que pertencem ao conjunto dos inteiros. Tá, mas por que tem essa restrição? Então vamos lá. Vamos lembrar como é que é a função cotangente. O próprio cotangente em si. Vamos lá. Como eu disse, ele é o inverso da função tangente. Como assim? É assim, ó. A questão... Opa, é porque eu estava tentando dar um zoom aqui. Pronto. A função cotangente, cotg, de x, é igual ao quê? A 1 sobre tangente. Tangente de x. Aí o que é que a gente lembra que é a tangente? A tangente nada mais é do que o quê? O seno de x por cosseno de x. Não é isso? É isso. Então, substituindo-a aqui pelo que a gente já sabe, sai você e entra você aqui no lugar. Tem aqui, aí claro, fazendo a questão da jogatina, que no caso seria inverter a fração do denominador e multiplicar pelo numerador, ficando agora cosseno de x por seno de x. Cosseno de x por seno de x. Pronto. O que acontece? Por que ele colocou como restrição isso daqui? Por quê? Lembrem-se que basicamente nenhum número pode ser dividido por zero, por causa que é uma indeterminação, fica indeterminado. Então o que acontece? Lembrem-se comigo, quais são os valores que eu posso dar para seno de x que faça ele dar zero? Aí, claro, para melhor relembrar, eu vou escrever aqui, desenhar aqui a questão do círculo unitário. Vocês lembram com firmeza que, imaginando, claro, a questão do eixo y e eixo x, o valor do então seno é, por assim se dizer, o eixo y, que é esse bem daqui, ó. Então o que acontece?
Aí, claro, no círculo unitário temos o 0, o π sobre 2, o π, 3π sobre 2. Enfim, quando o ângulo em si, ele... no círculo unitário não esqueçam também, o raio é igual a 1. Continuando. Quando o valor do ângulo está em 0 graus, exemplo, o valor do então π, ou o valor do então seno, que é essa daqui, ó, ele vai de 1 a menos 1. Quando ele está, e claro, aqui no meio 1, 0, quando o valor do grau é 0, em que parte dessa reta está o, entre aspas, ponteiro? Está, concordam comigo, no meio. O meio é onde? O 0. Ok. Só relembrando. E quando o grau, ou o ângulo, por assim se dizer, está a 90 graus? Então significa que ele está aqui, no máximo do máximo, no sentido dessa reta. No caso, o valor é 1. Lembrem-se disso também. Continuando. Então, vocês concordam comigo que para os ângulos em que o seno de x é igual a 0, nada mais é do que todo ângulo 0 graus mais meia volta. Ou seja, se ele vier daqui, do 0, e parar aqui, no π, o que vai acontecer? Vai acontecer que o seno de π, a gente olha aqui na reta, ele está literalmente indicando o 0. Então, acaba que seno de π é 0 também, ou seja, 0, por assim se dizer, para descobrir a questão de quando o seno é 0. O seno de x é 0 toda vez, por assim se dizer, que é 0 mais a cada meia volta. Ou a cada uma volta, que é 2π. Mas, para facilitar, meia volta. Então, é basicamente isso que está escrito bem aqui, ó. Aí, continuando. Por que essa é a restrição? Por causa que, como a gente sabe que um número não pode ser dividido por 0, aí fica assim, como restrição, toda a questão de quando o seno de x é 0, que é o que está escrito aqui. Certo? Entendido? Vamos partir para frente. Bola para frente. A segunda parte agora que vai se falar é no condizente às propriedades. Sim, as propriedades. Pronto. São um total de 4 propriedades. E eu vou escrever aqui novamente a questão do que eu escrevi agora há pouco. Que é o quê? É só dizer que a cotangente de um ângulo x é igual ao cosseno de x dividido pelo seno de x. Por que eu estou fazendo isso? Por causa que vai ficar melhor compreensível quando chegarmos no quarto ponto. Aí vamos lá. Primeira propriedade, a imagem é R. A imagem de f de x é R. Pronto. O que é que ele nos diz? Diz que a imagem de x é o conjunto dos reais. É o conjunto dos reais. Significando, lembrem-se comigo, o conjunto dos reais é o que? Por assim se dizer. É desde o menos infinito ao mais infinito. Certo? Esse é o conjunto dos reais. Aí vocês pensam comigo, nossa, mas como é possível ser esse conjunto sabendo que, por exemplo, o intervalo do cosseno é do 0, ou é do menos 1 ao mais 1. Que se lembra da questão do círculo unitário. E o intervalo do seno de x é do menos 1 ao mais 1. Claro, passam por 0, não esqueçam disso.
como é possível que mesmo com esses intervalos respectivos no numerador e denominador, a imagem venha a ser o infinito, ou venha a ser esse intervalo que vai do menos infinito ao mais infinito? Como? Simples, pessoal, é porque ocorre uma coisa bastante interessante. Lembrem-se, vou só escrever aqui de outra cor. A imagem, ou o intervalo dos valores que possa vir a ter tanto seno quanto cosseno, vai do -1 ao mais 1. Ou seja, todos os valores nesse intervalo podem vir a ser valores de seno. O cosseno é da mesma forma. Ele vai do -1 ao mais 1. Certo? Ok. Compreendido. Por quê? Por que é importante saber disso? Por causa que quando ele vai do -1 ao mais 1, ele acaba por passar por o zero. Então, o que acontece? Vocês concordam que no intervalo menos infinito ao mais infinito tem, por exemplo, o zero, né? Então, a cotangente de x significa que por ela ter esse respectivo intervalo, ela possa vir a dar zero. E ela pode mesmo. De tal forma que ela dá zero, ou seja, f de x é igual a zero, ou seja, já vou até entrar aqui na quarta propriedade, f de x é igual a zero quando o valor de x é 90 graus, ou é 90 mais meia volta, que no caso seria o 3π sobre 2, ou mais uma volta, ou 360 graus. Enfim, está aqui melhor escrito quais são os valores que x vem a ter para que f de x dê zero. Essa descrição bem aí. É quase que a mesma descrição do primeiro slide, somente muda que lá é no sentido de dizer que os valores que x não pode ter, pois afinal aqueles valores igualariam sendo igual a zero e não existe número dividido por zero. Aí já esse valor, essa definição que ele disse aqui, quando o x se aplica nele, fazem que o cosseno dê zero, ou seja, que o numerador dê zero. Aí quando o numerador dá zero, claro, e o seno é diferente de zero, o que acontece? Acontece que zero dividido por qualquer número, exceto zero, é zero. Então, por isso que ele descreveu desse jeito. Aí, continuando na linha de raciocínio. Olha que interessante. Então, sabendo que vamos fazer um pequeno testezinho aqui. Digamos que o cosseno acabe por dar 1. Ou seja, eu estou aqui escrevendo a cotangente de um ângulo da qual, digamos que o cosseno desse ângulo seja 1 e o seno desse ângulo seja... Olha, isso daqui é mera suposição, tá? Eu quero que vocês imaginem. Seja, não sei, 0,5. Seja meio. Pronto. Tá. Vocês verão uma coisa. O que acontecerá? Vocês concordam comigo que meio basicamente é 1 sobre 2, né? Ou seja, e substituindo, aqui vai ficar 1 sobre 2. Invertendo a fração do denominador e multiplicando pelo numerador, você já vai ficar igual a 2. Ou seja, o que acontece? Acontece que só por esse simples exemplo, além de comprovar que o intervalo da cotangente é diferente do intervalo do cosseno e do seno, vai já puxar para uma seguinte linha de raciocínio. Quanto mais próximo de zero for o denominador, vocês verão que mais alto será ele. Ou mais alto será o valor da cotangente. Não, tá certo. Agora, quanto mais perto de zero for o valor daqui, ó, do numerador, mais próximo, mais pequenos, por assim se dizer, será o valor da cotangente.
certo? Aí é por isso que acaba por ir até o menos infinito e até o mais infinito, certo? Certíssimo? Certão? Tá. Certo, 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 certo. Vamos lá. Agora, continuando. A próxima propriedade diz que a função não é injetora, mas é sobrejetora. O que significa dizer que uma função não é injetora? O que significa dizer que uma função é injetora? Significa dizer que para cada valor que eu colocar de x, colocar como entrada, vai ter uma respectiva saída. Ou seja, para diferentes valores de x vai ter vai ter diferentes saídas. Não é o que ocorre na função cotangente. Por quê? Porque literalmente, por exemplo, apesar de aqui já vou lembrar vocês aqui, já vou utilizar isso daqui logo. Vocês concordam que a função f de x vai ser zero quando o grau for 90 graus, π sobre 2, melhor assim se dizer, e quando x, por exemplo, for, aí deixa eu mudar a cor aqui para não confundir, y sobre 2, ou x, π sobre 2 mais, sei lá, π. Melhor escrita ainda. Deixa eu escrever bem aqui. Quando vocês concordam comigo que quando f de Vocês concordam comigo que quando a função cotangente for π sobre 2, ele será igual a zero. Não concordam? Concordam. Ótimo. E concordam também que quando eu dou uma volta completa, ou seja, 2π... Deixa eu só escrever aqui. Ele continuará sendo igual a zero. Concordam? Concordam, né? Tentem visualizar na questão do círculo unitário. Isso vai facilitar a vossa vida. Aí, continuando. Vocês concordam que estes são diferentes ângulos. Afinal, aqui é 90 graus e... Eu estou falando em graus. E aqui é 90 graus mais 360. Certo? Ou, por assim se dizer, 450 graus. Então vocês concordam que são diferentes valores de entrada que estão resultando numa igual saída, né? Pronto, concordaram com isso? Visualizaram? Ótimo. Então é por isso que a função cotangente não é uma função injetora, porque nela diferentes valores de entrada dão numa mesma saída e não era o que era para acontecer. Mas ocorre uma coisa interessante, que é que ela é sobrejetora. Sobrejetora significa dizer que o valor do... Ou significa dizer que o contradomínio, que é isso aqui que a gente viu no segundo slide, se eu não me engano, isso aqui é o contradomínio, que é R, é igual à imagem. E a imagem é quem? É R também. Ou seja, quando o contradomínio é igual ao domínio, ou quando o contradomínio é igual à imagem, aí ocorre isso, que ele é classificado como sobrejetora, certo? Perfeito. Agora, continuando. F de x é uma função ímpar. É uma função ímpar. Ou seja, significa dizer que f de menos x é igual a menos f de x. Tá. Eu posso mostrar fazendo aqui um cálculozinho, mas eu vou querer que vocês enxerguem pelo próprio círculo unitário. Vamos lá, estou fazendo ele aqui. Eu vou fazer aqui de novo a questão lá do cruz credo. Vamos lá. E eu vou lembrar para vocês novamente essa questão do que eu escrevi bem aqui. Vamos lá. Também vou relembrar outra coisa. Que é o quê?
é vocês lembrarem que basicamente o eixo x aqui, que é esse daqui, representa o nosso cosseno. Opa! Acabou por escrever isso aqui. Esse daqui é o nosso cosseno x. E esse daqui é o nosso seno de x. A reta do nosso seno de x. E claro, só para lembrar mesmo, ambos vão de 1 a menos 1, que é o intervalo que eu falei naquela hora. Mas, continuando. O que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte. Como a gente sabe que a função cotangente é a divisão dos valores do cosseno de x pelo seno de x, então vocês concordam que, basicamente, quando eu pego um valor de ângulo, digamos que 30 graus. 30 graus está bem aqui, ó. Espero que esteja enxergando. Pronto. Vou mais ou menos bem aqui. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu vou pegar um respectivo valor do seu cosseno, que está bem aqui, no sentido da reta, ou dessa linha que é o eixo do cosseno, e dividir por o valor daqui do respectivo seno. Concordam? E vou então encontrar a cotangente, certo? Ótimo. Concordando com isso? Maravilha. Aí vamos lá. Quando eu pego essa divisão, vocês concordam que eu vou estar pegando valores que são positivos do cosseno de x e dividido por valores que são positivos do seno de x. Concordam? Concordam. Ótimo. Se concordam, então já vou dizer que basicamente no primeiro quadrante, que é aquele que vai de 0 graus a 90 graus, de 0 a π sobre 2, todos os valores da cotangente serão positivos. Tá. Já quando eu utilizo um ângulo que vai até o segundo quadrante, o que acontece no segundo quadrante? Vai acontecer que vai ser um respectivo valor daqui dividido por um respectivo valor daqui. O respectivo valor daqui, concordam que, claro, no sentido do cosseno, ele vai ser um valor negativo. Mas na parte do seno ainda vai ser um valor positivo. Então, o que acontece? Ainda vai ser um valor que vai ser negativo dividido por um valor que é positivo. Jogo de sinais. Ou seja, vocês concordam comigo que o segundo quadrante vai ser um valor negativo da cotangente. Certo. Seguindo a mesma linha de raciocínio. Digamos que eu pegue um ângulo que vá até o terceiro quadrante. Pronto, está no terceiro quadrante. É um valor negativo do cosseno dividido por um valor negativo do seno. Tchum, tchum. Digamos que está aqui dividido por essa. Ok. Acontece que vai ser negativo, algarismo, dividido por negativo, algarismo. Ou seja, negativo com negativo, jogo de sinal, positivo. Tá. Aí pronto, vamos para o quarto quadrante. Quarto quadrante, tchum, veio aqui, tá dando a volta, tá no quarto quadrante, tchum. Vocês concordam que ele aqui basicamente vai ser um valor positivo do cosseno, tchum. Pegar um valor positivo e dividir por um valor negativo do seno. Concordam comigo, né? Ótimo. Então, positivo dividido por negativo, ou melhor dizendo, positivo dividido por negativo, jogo de sinal, negativo. Tá. Por que eu queria que vocês enxergassem isso daqui? Porque agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer outro círculo unitário aqui para não precisar apagar o que eu fiz aqui. E vamos fazer a seguinte linha de raciocínio. Quando a gente pega... Oh, meu Deus. Deixa eu fazer aqui a linha. Pronto.
Quando a gente pega o valor de 30 graus, claro que é o 0 grau, vocês concordam que ele vai estar mais ou menos aqui. Ele está indo no sentido anti-horário, que é para cá. Aí 30 graus. Pronto. Vocês concordam que ele está indo no sentido anti-horário. Mas quando eu pego o valor de, não sei, vamos dizer que menos 30 graus. O valor de menos 30 graus basicamente não significa dizer que ele será necessariamente negativo, mas que no círculo unitário a gente visualizaria esse valor de ângulo no sentido horário, ou seja, vindo para cá. Ou seja, mais ou menos bem aqui. Esse é o valor de menos 30 graus, certo? É isso que eu quero que vocês enxerguem. Pronto. Enxergado. Agora vamos lá. Vocês concordam comigo que o valor de então, por exemplo, do então seno de 30, ou então cosseno de 30, vai ser igual em módulo igual ao valor do seno de menos 30 e cosseno de menos 30? Eu estou falando igual em módulo, prestem atenção nisso. Concordam com isso? Se sim, ótimo. Então, e melhor ainda, vou até escrever aqui. Por exemplo, tá. Eu não vou escrever não, vou conseguir seguir a linha de raciocínio. Vamos lá. Olhado o jeito que eu escrevi aqui, a questão do 30 graus está no primeiro quadrante e a questão do menos 30 graus está no quarto quadrante. Vamos agora comparar aqui com o círculo unitário primeiro que eu fiz, que é a questão do sinal da função cotangente nos seus respectivos quadrantes, independentemente de qual seja o ângulo testado. Vocês concordam que aqui, se o ângulo estiver no primeiro quadrante, o valor será positivo. O valor de quê? O valor da cotangente daquele ângulo. Se o valor do ângulo estiver no quarto quadrante, ele será negativo. A cotangente que eu estou falando, não o respectivo ângulo. Agora, continuando. Como eu bem disse, então, juntando A com B, o que temos em mente é o seguinte, que o valor de f de 30 graus será igual a o quê? O menos f de de menos 30 graus. Meu Deus, espera aí. Agora, espera aí. Aqui, vou escrever o menos é desse lado de cá. F de menos 30. Esse 30 aqui será igual a menos esse daqui. Aquele que eu escrevi por primeiro não necessariamente está errado. Somente é uma questão de realocamento mesmo para condizir e melhor ser aprendido com o que está escrito aqui, tá certo? Mas eu vou mostrar, como é que se diz, com o seu respectivo jeitinho mais certo, mais algebricamente falando, que é o seguinte. Lembrem-se que a questão da cotangente basicamente é o inverso da tangente. Ok. Aí a tangente de 30 graus é o que? É raiz de 3 sobre 3. Ou, então, melhor dizendo, a cotangente de 30 graus será
3 sobre raiz de 3. Certo? Pronto, dito isso, então tá. Quando... tecnicamente já descobri que tá. Aí quando eu pego a tangente de menos 30 graus ou a tangente de 330 graus, o que é que eu saberei sobre ela? Eu saberei que ela será menos 3 sobre... Ou será menos raiz de 3 sobre 3. Por assim se dizer. Aí, ao substituí-la aqui, ficaremos com menos 3 sobre raiz de 3. Aí, como a gente sabe que o 3 sobre raiz de 3 é igual a cotangente de 30 graus, vai lá e substitui, ficando menos cotangente de raiz de 3. Ou seja, chegando novamente nesse mesmo resultado aqui. Mas, enfim, passando... basicamente o que tinha sobrado agora era a quarta propriedade. Porém, como essa eu já expliquei, então não vou explicar mais, tá certo? Vamos partir para o próximo ponto, que é a questão do gráfico. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Cuide de avaliar o gráfico da seguinte função usando o app como GeoGebra conforme seus parâmetros. Aí f de x é igual a a mais b vezes a função π cotangente em que o c multiplica x mais d. Esses a, b, c, d serão parâmetros a qual mudarão o gráfico da função cotangente, tá certo? A função cotangente em si ela é desse jeito, bonitinha, ó. Ó o jeito que é, ó. E por ela ser desse jeito, ela pode transparecer ser complicado de você lidar, mas vai ser não. Vamos analisá-la aos poucos. Claro, aqui está o deslizante, aqui estão os deslizantes que eu mostrei ali. Os parâmetros que eu mostrei, A, B, C e D. Eles que irão alterar a função π, que graficamente falando é essa que está aqui atrás. Ó. Tá. Primeiramente, o que é que esse parâmetro A faz? O que é que o parâmetro A, quando somado à função π cotangente, faz? Ele faz o seguinte, ó. Ele faz um deslocamento vertical para cima ou para baixo. Eu botei essa linha vermelha para a gente melhor ver que está assim se movendo para cima e para baixo, certo? Pronto. Deixa eu botar aqui de novo em 0. Aí, o que é que o parâmetro B, que é esse que está multiplicando a função cotangente, o que é que ele faz? Vamos lá. Ele basicamente... comparando com o que os antigos parâmetros B faziam nas outras funções trigonométricas, ele aumentava, por assim se dizer, fazia uma amplitude do intervalo. Mas como aqui o intervalo vai de menos infinito ao mais infinito, o que ele faz basicamente é uma leve alteração aqui no meio, uma amplitude aqui em relação ao eixo, uma amplitude do gráfico em relação ao eixo X, amplitude angular. Tá, deixa eu botar em 1 de novo aqui. O que é que o parâmetro C faz? Esse exerce, por assim se dizer, duas funções interessantíssimas por acaso, que é o que? Um é condizente ao período. Aqui, ó, lembre-se, período é o valor, é depois de que valor geralmente o gráfico costuma se repetir. O parâmetro C mexe no período, por quê? Por causa que, deixa eu utilizar aqui.
o período é quando, como eu disse, o gráfico começa a se repetir. Aqui na função cotangente, eu vou pedir para que vocês novamente olhem para esse círculo unitário. Quando é que ela começa a se repetir? Por assim se dizer, em termos de sinal e tudo mais, sinal e valores, é quando ele passa do π. Por quê? Qual a ordem dos quadrantes? Não é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante? Não é essa a ordem? É. Então, a ordem aqui segue. Deixa eu escrever aqui. Mais, menos, mais, menos. Vocês concordam que basicamente ele começa a se repetir bem aqui, ó. Depois daqui ele já começa a se repetir, ou seja, mais, menos, mais, menos. Então, e realmente falando de novo, depois de que exata parte ele começa a se repetir? Depois do π. Nas outras das funções trigonométricas, elas vêm depois do 2π, por causa que, por exemplo, na função seno, a ordem é a seguinte, é o primeiro quadrante, eu estou falando primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante em termos de valores de sinais. Eles são mais, menos, menos. Aí o que acontece? Aí depois disso que começa a se repetir. Ou seja, depois do 2π, depois de ter dado a volta completa, que ele começa em si a se repetir. Aí no sentido do cosseno, por exemplo, o cosseno é mais, menos, mais. Ou seja, ele também só vai se repetir depois de uma volta completa. Isso não ocorre nem com a função tangente e nem muito menos com a função cotangente. Então, nelas, em singularidade, acontece isso de começar a se repetir depois da metade em relação, se comparadamente falando, do seno e do cosseno, ou seja, elas começam a se repetir em π. Aí, tendo isso em mente que, para melhor descobrir a relação do parâmetro c com essa questão do período, que é o quê? O período, basicamente, é a parte em que ele se repete, no nosso caso da função cotangente, o π, dividido pelo módulo de c, o módulo do parâmetro c. De tal forma que, por exemplo, aqui o c está sendo normalmente 1, né? Então, acaba que π sobre 1 é π. Mas se eu, por exemplo, botar π sobre, não sei, π sobre menos, já sei, π sobre menos sobre meio. Pronto, π sobre meio. Acontece que se a gente for lá e fazer o joguinho, vai acabar por multiplicarmos 1 sobre 2 vezes π, ficando 2π. Ou seja, agora sim, o período repete-se a cada 2π. Tchum, tchum, tchum. Eu escrevi aqui essa questão sobre observar assíntotas verticais e a periodicidade depois do π. Nós já estamos falando sobre essa questão da periodicidade, mas vamos intensificar ainda, tendo em mente que, por exemplo, a outra função do C é, por exemplo, quando ele é negativo, o que acontece? Acontece que basicamente inverte a questão dos valores, ou seja, se eu botar aqui menos 1, ele em questão de período vai ser igual ao 1 positivo, porque como a gente enxergou aqui, na hora que eu mostrei, é o módulo, ou seja, a questão do sinal aqui não importa, se é positivo ou negativo. Mas ele muda na questão do gráfico, uma vez que o que antes era positivo fica negativo, o que antes era negativo fica positivo. Certo? Ou seja, colocando em 1 de novo aqui, está aqui, o período ainda é o mesmo. Agora vamos lá. Relação quadrante-sinal nos valores da cotangente. Essa relação aqui foi o que eu expliquei para vocês aqui. Então, notem que, por exemplo, de 0 a 90 graus, a π sobre 2,
Os valores são o quê? Positivos, como eu falei aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Agora, opa. Agora, de 2π sobre 2 a π, como eu falei aqui, é negativo. E tá aqui, negativo também. Indo, claro, até o infinito por causa daquela questão de, por exemplo, se o valor do se o valor do denominador, numerador, se o valor do numerador for um valor e o valor do denominador for outro valor em questão de diferença muito grande e muito pequeno, acaba por sim ocorrer isso, de do menos infinito ao mais infinito. Aí continuando. De π, que é 180, a 270 graus, ou 3π sobre 2, ele é o quê? Ele é positivo. Igual a gente mostrou aqui. E, enfim, de 3π a 2π, como eu mostrei, aqui é negativo. E aqui também é negativo. Mas, claro, essa questão de periodicidade é a partir do π, como a gente já viu. Eu escrevi aqui antes de a gente partir para o último tópico, que é essa questão do parâmetro D. Eu escrevi aqui sobre as assíntotas verticais. As assíntotas que aqui existem são os pontos em que o gráfico não vai atravessar. E essas assíntotas verticais são justamente por aqui, ó, onde ele começa a se repetir. Observem que eles chegam muito perto o gráfico, mas não atravessa. Aqui existe realmente uma, abre aspas, barreira invisível. E o gráfico nunca vai passar essa barreira, porque para ele passar, então teríamos que então encontrar um valor da qual, quando dividido por zero, teria uma respectiva saída. Enfim, essa questão da assíntota vertical eu quis pôr aqui. Aí por final, o que o parâmetro D faz? O D, que é esse daqui, ó. O que é que ele faz? Ele faz uma translação, uma movimentação na horizontal, ou em uma movimentação em relação ao eixo X. Vai para a direita, entendeu? Interessante. Aí continuando. Pronto. Ache o domínio dessa bichona aqui. Achar o seu respectivo domínio. Vai ser um prazer. Pause o vídeo aí, veja se você consegue. Se não conseguir, não se preocupe, pois Messias está aqui. Vamos lá. Como aqui está pedindo para a gente achar o domínio dessa função aqui, o que a gente vai saber desde já é o que ela não pode ser. Que no caso é o quê? Ela não pode ser igual ao que a gente falou bem aqui no começo. Ó. Ela não pode ser Kπ, com K, claro, pertencendo ao conjunto dos reais. Por que ela não pode ser desse jeito? Por causa que, senão, iríamos ter que achar um respectivo valor para aquela indeterminação que tanto a gente viu no gráfico. Ou seja, 3m mais 6 π sobre 5 não pode ser igual a Kπ. Na verdade, até 0 mais Kπ, mas como 0 não precisa aparecer, aí ele não aparece mesmo. Certo? Continuando.
3M diferente de capi menos sobre 5. Aí faz o famoso jogatina que eu recomendo vocês aprenderem, que é... Opa, isso aqui não. O denominador de K multiplica esse, multiplica primeiro esse, aí o denominador desse, que no caso é 1, multiplica com esse, o respectivo produto, no caso soma ou subtrai, nesse caso aqui é subtrai, e por final multiplica os respectivos denominadores das frações. Seja, ficando desse jeito. Opa! 5 pi menos 6 pi dividido por 5. Aí, claro, 5. Opa! 5 pi menos 6 pi Oxi. Deixo em evidência o π, que estará multiplicando, por assim se dizer, o 5k menos 6. Tudo isso dividido por 5. É claro, o 3 estava como coeficiente ali, passa agora dividindo, ficando 15. Sei não. Eu vou deixar separado. M é diferente. 5k pi 15 menos aí 15 dividido por 6. Aí, escrevendo desse jeito, eu posso simplificar. K sobre 3. Tá certo, sobre 3. Menos 2 pi sobre 5. Pronto. Espero que tenham conseguido chegar nesta mesma resposta. Aí, claro, aqui tá um pouquinho incompleto, por causa que eu só escrevi o que é que ele não pode ser. Aí eu completo dizendo que x pertence ao conjunto dos reais, tal que... x não, m. Tal que m não pode ser... Aí escreve isso daqui, que nós achamos, vírgula, com k pertencente ao conjunto dos inteiros. E pronto, aí terminamos, já que o domínio foi achado. No mais, pessoal, assistam os próximos vídeos, não esqueçam de se inscrever e
deixa um like bem grande e que Deus os abençoe. Até a próxima.